Eu vou, então, convidar o primeiro depoente, que é o professor Carlos Augusto da Silva, porque ele também tem um compromisso, talvez depois, querendo, com toda a liberdade, professor, prestar seu depoimento, dizendo se autoriza a gravação, autoriza a filmagem. Autorizo. Então, o professor Carlos Augusto tem a palavra para prestar o seu depoimento. Como o senhor quiser. Sentado, em pé, deitado. Ilustríssimo senhor Jackson de Azevedo, muito digno coordenador da Comissão Estadual da Verdade. Ilustríssima senhora Cláudia, superintendente do Patrimônio da União, Bahia. Digníssimas representantes da Comissão da Verdade aqui presentes. Professora Ruth, ilustríssima professora Ruth, de quem eu não gravei total o nome, mas os meus cumprimentos e minha admiração desde já. Da mesma forma, a representante, não é, de sobrenome Leonelli, não é? Bela Leonelli. Ilustríssimo advogado e representante da direção da Escola Senador Pedro Lago, doutor Teodoro Sampaio, doutor Itagildo Mesquita. Jovens, estudantes, juventude sempre prestigiosa do Brasil e que espero que tomem os seus devidos lugares nesta nossa pátria tão querida. Com espírito cívico e da consciência da missão cidadã, sempre voltada para o encontro com a esperança do nosso país humano e de todos, agradeço desta maneira a esta digna comissão que ora visita nossa cidade com o intuito de propagar a pureza do regime democrático. O convite a mim dirigido para tomar parte desta cultural e histórica maneira de praticar eventos e nele prestar um depoimento sobre uma indigna fase da vida brasileira a que fui submetido. A mensagem pede uma análise de profanação dos direitos consagrados ao ser humano entre 46 e 1988. Talvez possa não atingir a todo e tudo deste infausto e infeliz período da vida brasileira. Destaco ainda pleno agradecimento o nobre papel da aludida comissão pela valiosíssima tentativa de incutir na mente dos brasileiros que tortura é ato abusivo, que em qualquer circunstância deve ser repelido, de qualquer forma abolido, que é despotismo.
que é despotismo, não é? E que foi compreendido entre nós e glorificado no verso do poeta, quando disse: nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Tomara que, no universo das nações, a tortura seja assim concebida. Então, sou Carlos Augusto da Silva, nascido e domiciliado nesta tão nobre e ilustre cidade de Santo Amaro da Purificação, Bahia. Fui, em virtude da abrupta, insolente e repentina suspensão da ordem constitucional, um preso político do golpe militar de 1964. O que, afinal, fiz? Não concordava com programas e políticas de cunho direitista. Debatia publicamente ideias contrárias ao atraso do nosso país. Era por isso mesmo chamado de comunista, sem, no entanto, estar inscrito no partido. Participei da presidência do Grêmio João Dória Gomes como vice-presidente contra a vontade da direita, em especial do padre Antenor Celino, que era diretor do ginásio Teodoro Sampaio, para quem o Grêmio não poderia ser uma entidade independente. Ele era o diretor do Teodoro Sampaio. E havia também aqui um dos seus instrutores, chamado Sargento Garcia, instrutor de educação física do mesmo colégio. Defendia os direitos do trabalhador brasileiro, especialmente apoiava políticas postas em prática pelo nosso sindicato dos metalúrgicos. E conseguimos eleger o seu presidente, Vivaldo Lopes, pela primeira vez na história de Santo Amaro. Havia agora um vereador operário. Fizemos também, na mesma ocasião, obrigado, um suplente de vereador, que foi o nosso amigo, perseguido também pela Revolução, que foi Walter Antônio Nascimento, que é também conhecido como Bacalhau. Participei do grupo de jovens que pretendeu alijar do poder municipal os representantes da burguesia, que dominava a chefia do município. Com esse mesmo espírito, fundamos um noticioso para oferecer severa resistência aos desmandos que se queriam perpetuar em Santo Amaro, no Brasil e no mundo. O referido noticioso foi denominado
ou era denominado Tribuna dos Moços, incomodou bastante as elites brasileiras. Tudo o que nossa geração imaginava de desenvolvimento para a terra e o povo, grande parte da nossa comunidade, dotada dos mesmos sentimentos de defesa daquela elite direitista e escrava, logo exprimia a reação e rotulava comunista. Pois bem, na noite do dia 11 de abril, o sargento Garcia, o delegado de Polícia Civil, Alcione, um adjunto de delegado por nome Antônio César, prenderam-me. Conduziram-me à delegacia de polícia, em nome do golpe. Lá, forjaram, num jogo de cena, um interrogatório para me incriminar como um comunista. A acusação apoiava-se na ideia de que era um dos que frequentavam as reuniões na casa de Plínio para tramar a implantação do regime comunista no Brasil. Ante minha negativa, afastavam-se da dita delegacia e iam à sede do tiro de guerra buscar as provas, estas que não apareceram até hoje. Decidiram, em miúdas conversas, manter-me preso em um cubículo sujo, fétido daquela delegacia, onde no dia seguinte, logo ao amanhecer, recebi por várias vezes a visita do sargento Barreto, do tiro de guerra, que me fazia várias provocações, estas que eram rechaçadas por mim. E ele, cheio de empáfia, encostou os dedos da mão em meu peito, dizendo: Carlos, eu queria que houvesse tribunal de exceção para eu matar comunistas igual a você. Encontrei amparo emocional naqueles momentos tensos em que redarguía os insultos do asqueroso sargento Maru, o mais ativo companheiro, homem corajoso, paciente, comunista convicto, um homem que não se seduzia por nada. Conto-lhe uma história. O doutor Antonito Sena, prestando serviços como médico no Instituto de Álcool e Açúcar, em vendo a situação porque passava Maru, adoentado, vivendo apenas de cortar cabelo, falou com o gerente para sondar a possibilidade de empregá-lo como um porteiro daquela empresa federal. O gerente accedeu o pedido do Dr. Antonito e convidou Maru para uma conversa e disse: seu Maru, o lugar é seu. Só tem uma coisa, basta o senhor escrever uma carta declarando que abandona essa ideia comunista. A resposta dele foi educadamente de grande agradecimento pelo emprego, mas não aceitava abandonar a ideia de ser um comunista. Dessa forma, esperançoso sempre da vitória do comunismo para o concerto universal, uma vez mais exibia conselhos a mim, ali, naquela ocasião, quase cochichando,
falando para não responder às provocações daquela bestializada gente. A minha saudosa mãe, ao ter conhecimento da minha prisão, compareceu pela manhã naquela delegacia para questionar junto ao sargento Garcia, e o militar tentou acalmá-la, informando-lhe que poderia ir para casa, que nada havia contra o seu filho e que logo mais estaria em casa. Na tarde daquele mesmo dia, entre as 16 e 17 horas, transitando por aquela delegacia, um jipe da 6ª Região Militar, conduzido por um sargento e um soldado, o sargento Garcia retirou-me daquele nojento cubículo e entregou-me ao sargento a que fosse remetido à 6ª Região Militar. Fez muitas recomendações ao sargento sobre as atividades comunistas e terminou assim dizendo: não se esqueça de dizer que tem muita arma escondida no Rio Subaé. Até a presente data não tenho notícia de nenhuma arma encontrada no rio. O militar que me levou, sentado ao lado do motorista, pôs o seu 38 no colo, como se estivesse diante do maior criminoso do mundo, e levou-me à capital. Lá chegando, conduziu-me ao balcão de recepção da 6ª Região Militar. Era preciso que se cumprisse o ritual dos golpistas. A mesma filosofia nazi-fascista, da qual, em 1935, sob a orientação de Getúlio Vargas, o deputado Adalberto Correia, nomeado presidente do organismo inquisitorial, segundo o escritor Lira Filho, em sua obra Getúlio, declarou: as medidas de repressão ao comunismo não podem estar sujeitas a delongas, que em geral se verificam nos processos judiciários, destinados a garantir a defesa dos acusados. Era melhor fazer uma ou mais prisões injustas do que se permitir que se ensanguente o Brasil. Com base nessa ideia comum às ditaduras, é que o militar motorizado apresentou-me à 6ª Região Militar, onde fui recebido aos gritos: quem é você? Onde estão os outros comunistas? Quem é o Baru? Eles nem sabiam de nada, mas diziam Baru, Baru ao invés de Maru. Onde estão as armas? Diante do meu sossego, do meu silêncio, chamou um outro militar para me encaminhar à sala de identificação, a fim da tirada de fotos em várias posições. Logo a seguir, a tomada de impressão digital. Hora em que recolheram o dinheiro que possuía. Nunca mais o vi. Só deixaram que levasse uma carteira com cigarros e o isqueiro que escondi no bolso da calça. Um outro grupo de militares, por volta das 21h, foi encarregado de me transportar até o quartel do Barbalho. Os ditos militares, no portão daquela unidade militar,
convidaram-me a descer e fizeram a solicitação, não é, pedida, a entrega àquele quartel militar. Já sob o domínio dos militares do referido quartel, dirigiram-me a uma das improvisadas celas, um compartimento térreo daquele imóvel, construído na época colonial. Era a referida cela uma sala aproveitada para guardar utensílios como jipes da polícia militar ali sediada. A dita cela tinha um portão gradeado de mais ou menos 1,5 metro de largura, um comprimento de mais ou menos 2 metros. Abriram o cadeado e pediram que entrasse. Ao entrar, forneceram-me uma daquelas capas de soldado, que era para colocar no chão cimentado e nela dormir. Nessa dependência acomodava um contingente composto de mais ou menos 20 pessoas por aí, entre as quais encontrei os fraternais amigos santo-amarenses, Heitor Santos, de saudosa memória, Lazinho, Noni, Luiz Borges de Queiroz. Fui apresentado aos demais e, para se ter uma ideia do funcionamento das pessoas naquele lugar, seria como imaginar 2 pessoas deitadas em lado oposto, dormindo ou não. Obrigado, tá, Gil. As pernas se entrelaçavam. Assim, arranjavam-se as pessoas naquele chão para dormir, sobre aquela aludida capa de soldado. Asseverado ficou que ali não havia janelas, sanitário, pias, nem outros compartimentos. As necessidades fisiológicas eram feitas conforme o tempo desocupado dos militares. Uma vez por dia, comparecia na porta da cela uma guarnição composta de soldados devidamente armados com metralhadoras, fuzis. Mandavam os prisioneiros colocarem-se em fila de 2 pessoas. Assim, circundavam a fila, como nos campos de concentração, e conduzia ao banheiro, pedindo pressa. Às vezes, quando ocorria uma demora a mais, alguns soldados faziam advertência usando o fuzil ou a metralhadora na porta do sanitário. Acabada aquela função, na mesma disposição, as pessoas, enquanto estive no Barbalho, eram recolhidas à cela. Um dia, no entanto, um dos prisioneiros solicitou aos soldados uma lata velha de biscoito. Lavou-a numa das idas ao banheiro e colocou no nosso aposento para que fizéssemos as atividades, as necessidades.
ali até a vinda de um militar para nos conduzir outra vez ao banheiro. Se o tema de hoje sugere o conhecimento da agonia, do sofrimento, do suplício, continuo na minha narração da minha vida e de tantos presos políticos que estavam comigo naquela cela, debaixo do regime dos militares que nos ofereciam às 7 horas um caneco de café e um pão. Entre o meio-dia e as 13 horas, uma bandeja de alumínio por debaixo da porta, contendo o almoço, que geralmente continha arroz, feijão cozido, o feijão cozido com muitas pedras. Aquelas pedrinhas que veio no feijão, eles não tratavam, né? E nos levavam assim. Este cardápio, entre aspas, era repetido todas as noites. Essa rotina só era modificada com o chamamento meu ou de alguns amigos para prestar declarações. E lá queriam saber: que livros vocês leem? Onde está o Cavaleiro da Esperança? Questionava coisas do tipo: vocês depreciam os Estados Unidos? Há país mais interessante que nos ajuda e há tantas nações do que eles? E há uma alusão ou outra que se colocava, como a alusão ao Papa João XXIII, eles diziam: este é um comunista igual a vocês. Fora essas torturas que chamam morais, não conheci até 31 de maio, quando colocaram todos os prisioneiros em um caminhão, transferindo-os para o quartel 19BC, torturas físicas, desaparecimento de pessoas ou mortes, salvo em algumas noites, no entanto, que nós ouvíamos na cela gritos horrorosos, que não identificávamos o local e de quem lá saía. Suspeitávamos de que se tratava de presos comuns, pegos na rua pela polícia do Exército e que levavam para exemplificá-los, torturá-los. Cabe também, nesse depoimento, lembrar que a essência do golpe dos militares, ajudado por muitos civis, foi a não proliferação em nosso país do comunismo. Um sistema de formação econômica e social, caracterizado pelo uso em comum dos meios de produção, segundo as necessidades de cada um. Abra um parêntese para contar a respeito disso. Vivi verdadeiramente o comunismo lá, na prisão, naquela cela, ali no Barbalho. Lembram que afirmei que fui apresentar aos prisioneiros. Veja bem, depois da apresentação, senti vontade de fumar. E do bolso tirei a carteira de cigarro. Nesse momento,
um rapaz que depois fiquei sabendo tratar-se de Otto Jambeiro, estudante de jornalismo, pediu minha carteira com os cigarros. E eu, contrariando a minha vontade, fui chegar às suas mãos a dita carteira. Ele a recebeu, levantou-se e distribuiu à vontade todos os cigarros com prisioneiros fumantes. Fiquei apavorado. Lamentava comigo mesmo. E agora? Depois, quando se sentiam nova vontade de fumar, o jovem estudante munificentemente se encaminhava para a reserva existente e repartia com todos a reserva, segundo as necessidades de cada um. Assim se procedeu até não haver mais nenhum. Ele já havia utilizado uma técnica para se ter cigarro. Era aproveitado o resto de todo o cigarro aceso, aquilo que nós chamamos baga. Terminava-se de fumar e guardava-se num saco aquele resto. Foi assim que, quando não havia mais cigarros, recorria-se ao saco e improvisava cigarros com um pedaço de papel ou de folhas secas que aquele outono nos beneficiava. Um outro vibrante exemplo da formação econômica e social para o uso de todo foi a partir do momento em que as famílias tiveram o contato com os prisioneiros, o recebimento de jornais e alguns mantimentos, um bolo, um lombo, um peixe assado, uma lata de doce, por exemplo, endereçado a qualquer prisioneiro, era colocado ali, no centro daquela prisão, e repartido com absoluta equidade para todos. Fecho o parênteses. Cumpria esta forçada rotina no Barbalho, quando, sem nenhum aviso, fui transferido na tarde e noite do dia 31 de maio para o quartel 19BC. Lá, em outras acomodações, no primeiro pavimento do prédio, podia tomar sol pela manhã, livremente, desobrigar-se das necessidades fisiológicas. Assim, vivi até o início da noite do dia 16 de junho, momento em que me chamaram. Quem é Carlos Augusto da Silva? Apresentei-me e recebi a ordem: vá arrumar suas coisas para ser liberado. Tomado de todas as emoções, que uma notícia desta pode envolver, não sabia o que fazer. Ali não havia uma mala, nenhuma sacola. Espichei na cama 2 lençóis e neles coloquei tudo o que tinha. Fazendo uma arredondada trouxa, e os militares me levaram à portaria. Pediram para assinar um documento e eu o fiz. Prometeram-me levar até a rodoviária, mas
me levaram apenas para a Polícia Federal. Ali ficou o homem, trouxa na cabeça, sem um tostão nos bolsos, sem nenhum documento. Pessoa que o Exército, por força do golpe, retirou de sua casa, prendeu, acusou de muitas coisas, mas não o levou a nenhum tribunal, nem o condenou a anos de prisão, até hoje. Quero acreditar que não havia clima para a implantação do regime comunista. Havia, sim, um agitado clima por todo o país de insatisfação, sobretudo pela reforma agrária, prometida por muitos presidentes, mas que naquele momento, sob a presidência de Jango Goulart, político que parecia proteger a classe trabalhadora, a reforma prometida seria implantada. Essa coisa que os militares, ligados a alguns civis, abominavam. A justificativa dos golpistas pareceu-me clara. No livro de Jorge Ferreira, intitulado João Goulart, uma biografia. O autor assim descreve: os militares e seus aliados civis, vitoriosos com o golpe do Estado, passaram a afirmar que tudo antes de março de 64 era corrupção, demagogia, caos econômico e subversão da ordem. No meu entender, o presidente Jango, na sua incerteza de governar, mas fazendo política no meio dos trabalhadores, um ex-ministro do Trabalho, se entendesse mudar o regime, seria por uma república sindicalista. Não o fez. E as forças do atraso fizeram sua deposição, introduzindo o país na incerteza, no desassossego, na aflição, no suplício. Tudo isto arma das ações desenvolvidas pelas ditaduras de direita. O pensar de Gorky, em sua obra Mãe, leva ao raciocínio de muitas ideias expressivas. Numa delas, e parece nos encorajar à continuação da luta, diz assim: o sacrifício agiganta as almas. A comissão desejo feliz caminhar. O trabalho que desenvolve é meritório. E é o mesmo Gorky que parece nos ensinar que coisas assim são como a chuva, que cada pingo alimenta a semente. Sou, afinal, de opinião de que toda luta em busca da permanente paz é sempre válida. O trabalho com afinco pelo arquivamento da tortura, mas precisa urgentemente ser observado no regime democrático, pois estão fazendo o desaparecimento de pessoas, estão deixando o povo construir nas encostas, estão negando o direito de nascer em maternidade, estão negando o sagrado direito de ter saúde, estão desaparecendo os empregos,
Estão violentando o direito dos professores ao protesto e chamam a polícia para retirá-los da casa do povo. Estão negando ao líder sindical da polícia o direito de protestar. Estão encarecendo o direito do poder ter água e energia elétrica à vontade. É alarmante o distanciamento entre os salários para ficar somente nisso. Muito obrigado.